Nesta manhã, quero trazer uma palavra de Deus com base em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28 e o versículo de número 28. Meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela afirma para todos nós que quando nós obedecemos ao Senhor, então as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso, receber de Deus as bênçãos do Senhor. Mas a Bíblia também diz que quando desobedecemos ao mandado de Deus, a sua palavra, então virá maldição. Esta palavra é uma palavra que ninguém quer ouvir. Aleluias! As pessoas gostam de ouvir palavras de bênçãos, de enriquecimento, coisas fáceis de que as pessoas possam desfrutar a sua vida terrena. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre a todo instante, a todo momento, na vida do ser humano. Assim que este ser humano permita ou não, como a palavra de Deus nos diz que o ser humano não é nada, então o homem, ele não tem domínio sobre a palavra de Deus. E as consequências, meus queridos, elas serão muito dolorosas no futuro, no decorrer da nossa vida, da nossa existência, com Deus ou sem Deus. O ser humano terá, aleluia, que prestar contas um dia. É por isso que nós saímos a pregar, a anunciar a palavra de Deus, para que todos possam ouvi-la e compreender que é necessário que haja um entendimento perfeito, para que as coisas de Deus, elas venham a fluir na vida do ser humano. Não é à toa que Deus envia o seu povo a pregar, a anunciar esta palavra. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Deuteronômio, capítulo 28 e o versículo 28. A Bíblia vai nos falar sobre loucura. É isto mesmo, a loucura. Deus ferirá com loucura. Quero ler o versículo para que nós possamos compreender o que diz a palavra de Deus. Aleluia! Deuteronômio 28. É um versículo bem conhecido. Este versículo ele é bem conhecido, mas nós queremos lê-lo para que os demais possam entender que é justamente o que diz a palavra de Deus. E o Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Muito bem, se obedecemos a palavra de Deus, então receberemos de Deus as bênçãos, as virtudes do céu, a graça de Deus. Ela é derramada a todo instante sobre a vida do ser humano. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Nesta manhã você está a ouvir a palavra de Deus gratuitamente. Isto é a graça de Deus sendo derramada no coração, mente, pensamento, entendimento do ser humano. Pois quando a palavra de Deus, ela trata de coração, ela está falando de mente, de entendimento, de compreensão. Glória a Deus! E a palavra vai nos dizer que Deus ferirá o ser humano com loucura.
Aí você pode imaginar e como pode ser isto. E continua dizendo, com cegueira, que as pessoas podem dizerem, mas eu estou vendo, eu não estou louco. Que pasmo de coração. Deuteronômio 28. Veja bem, a loucura que está na terra. E alguém pode olhar e imaginar que está tudo bem. Por quê? Por causa da cegueira. É o que diz o versículo. A loucura está na terra, mas a cegueira, ela não deixa as pessoas verem o que está acontecendo na terra. Mas você pode imaginar e dizer, mas está tudo bem, eu estou trabalhando, estou fazendo meus propósitos com Deus. A Bíblia diz com todas as letras que Deus não ouve a pecador, mas se o pecador se arrepender, a este ele ouve. Então veja bem, meus queridos, que existe uma diferença para os que obedecem a palavra de Deus e para aqueles que não querem obedecerem. Aleluia! E Deus, Ele é fiel para recompensar aqueles que guardam a sua palavra, mas também Ele é poderoso para fazer acontecer o que está escrito aqui neste versículo de Deuteronômio. Por quê? Porque quando o ser humano ele se rebela contra a palavra de Deus, ele está rebelado contra o próprio Deus. E as coisas vão acontecendo, parece que está tudo normal. Mas nesta manhã, pelo Espírito de Deus, eu quero vos fazer despertar. Eu quero fazer vocês, todos vocês, enxergarem que não está nada bem. A loucura está aí na terra. E as pessoas podem ver isto claramente, porém com seus olhos naturais. Mas o seu espírito não lhe deixa compreender a loucura que está vivendo na terra. Lá em Daniel, no capítulo de número 12, e o versículo de número 4, vai nos dizer a palavra de Deus, cerca de 500 a 600 anos antes da vinda de Jesus a esta terra, já havia um profeta pregando, por que não dizer vários profetas que pregavam e anunciavam os acontecimentos que estão aí acontecendo nos dias de hoje. A ciência tem se multiplicado na terra. Eu estava vendo um jovem que estava lá no Japão. Ele puxou um cartão de crédito para pagar uma conta. E as pessoas atendentes ficou rindo dele e perguntando se ele queria pagar a conta com um cartão. Porque isto, a ciência, ela tem se multiplicado na terra. No ano de 88, começou os bancos aqui em São Paulo a entregarem para todos nós que tínhamos conta. Naquela época eu tinha conta no Banespa, ali na Rangel Pestana, Celso Garcia, e ali me entregaram um cartão para movimentar a minha conta, 88, e a ciência ela nunca para de desenvolver. Eu tinha conta no Bradesco, e o Bradesco também me entregou um cartão, era o início de tudo aqui em São Paulo.
E depois isso foi se estendendo por as outras regiões. Naquela época, 1988, eu tinha talão de cheque do Banespa. Os mais veteranos, mais antigos, vão lembrar deste banco. Era muito famoso, não sei se ele ainda está por aqui. E veja bem, meus queridos, como a ciência ela vem se multiplicando. E naquela época, nós saímos, eu não era evangélico, e saímos para os bailão. E quando acabava o dinheiro, todos sabem, abríamos a porta da cabine com o próprio cartão. Era o início do movimento da ciência digital. Mas veja que Daniel, ele já havia profetizado 600 anos, entre 500 e 600 anos, antes da vida de Jesus. Daniel já pregava e dizia que a ciência iria se multiplicar no final dos tempos. E agora eu estava vendo esse jovem lá no Japão, querendo pagar uma conta com o seu cartão, e as pessoas estavam rindo dele, porque agora já não é mais cartão, agora já é com a mão, ou com o seu próprio olho. Vivemos nesses tempos aqui em São Paulo, as pessoas pagando para tirar uma fotocópia do olho do ser humano, mas as pessoas desapercebidas, como diz Deuteronômio, o versículo ao qual eu estou pregando, a loucura, a cegueira e a perturbação no coração do ser humano não levam eles a compreender as verdades da palavra de Deus. E muitos ali foram, amém, meu santo, vai com Deus. E muitos ali se venderam para tirarem a fotocópia dos seus olhos, e sem saber nem para que e qual é o resultado de tudo isto. Nós estamos vendo a ciência multiplicando na Terra. E como vai se multiplicando, a loucura, ela aumenta na Terra. Porque, meus queridos, como podem o ser humano que Deus mesmo criou, agora entrar por o seu próprio caminho, enveredando e se desviando de Deus e da sua palavra? Mas Deus, ele ainda está chamando, Deus ainda está tendo compaixão, Ele ainda está tendo misericórdia do ser humano. Por isso aqui em minhas mãos está a palavra de Deus, onde muitos têm se acovardado e não têm saído às ruas para pregarem, mostrarem e anunciarem que ainda há livramento nos dias de hoje. Tudo está se multiplicando. A ganância pelo dinheiro, a loucura, meus queridos, ela está em todo lugar. A loucura está nas religiões. A loucura está dentro das igrejas. Aonde há lugar que não haja loucura, mostra para mim a palavra de Deus. Ela vem se cumprindo fielmente, ponto a ponto, porque os sinais já mostram a vinda, a volta do Rei Jesus.
para buscar os seus escolhidos.